pessoal da universidade. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui na Rádio Educadora, hoje 31 de agosto do ano 2020. Essas imagens aqui também, no futuro, não agora, viu, Francildo? Mas no futuro irá para o nosso canal do YouTube também. Muita gente vai ver em anos mais para frente aí. Sejam todos bem-vindos, os amantes do rádio também. Trabalho aqui para um TCC, um artigo, né, relacionado sobre o rádio no Brasil. Vamos lá, Francildo. Nome completo, Francildo? Francildo Gonçalves Aleixo. Francildo Gonçalves Aleixo. O nome de trabalho é Francildo Gonçalves, Francildo, né? Gonçalves, exatamente. Já, como foi que começou no rádio, Francildo? É interessante, porque eu nasci dentro da rádio. Como assim? Meu pai foi um dos primeiros funcionários da Rádio Araripe do Crato. Ele começou a trabalhar em 1950, antes mesmo da inauguração da emissora. Trabalhando como contínuo e no cinema que tinha na emissora, Cine Araripe. E a carteira dele foi assinada dia 1º de setembro de 1950. 1950. E a rádio já foi inaugurada no dia 28 de agosto de 51. Completou agora, pois é, 69 anos, né? Um ano antes da inauguração ele já trabalhava, porque a rádio ficou em fase experimental num período de 11 meses e quase um ano, certo? E eles, como contínuo, em pouco tempo. Como foi essa fase experimental? Ele falou alguma coisa? Falou, ele sempre falava. A emissora ficava ali na rua Nelson Alencar, né? E tinha logo também com um cinema na inauguração. Trabalhava ele. Mas era lá no hotel Cinelândia, lá naquele hotel, não? Não, onde hoje é a Codema. Onde hoje é a Codema. A Codema. Interessante que, pronto, onde funcionou, tem a Codema ali, aquela parte da Codema que era o cinema. E tem uma parte lá que ainda hoje tem a parede, a forma, do mesmo jeito onde funcionou o Cine, me parece que Cine ali, no começo do Cine, e também um órgão da prefeitura, certo? A rádio funcionou ali. Aí, de 1964, a rádio passou para a Rua São Francisco, no bairro Pinto Madeira. Os transmissores lá já, né, na inauguração. E com um ano o pai foi trabalhar como operador de transmissor. E lá, nós morávamos vizinhos, minha mãe e ele, eu sou o primeiro filho de 12, minha mãe foi deixar o almoço dele trabalhando de operador de transmissor, e sentiu as dores de contração, e quase que eu nasci dentro do transmissor, dentro do transmissor. E rapidamente, naquela época, não se tinha maternidade, se fazia parte em casa, e eu nasci vizinho à emissora, onde nós morávamos. E de lá, eu sempre dentro da rádio, com meu pai, aprendendo a operar o transmissor. Às vezes ele entrava de férias e eu ficava. Isso na década de 70, em 76, 77, eu com 14 anos. E posteriormente eu comecei a trabalhar como operador de rádio, que na época chamava controlista, né? Operador de som, em 1980. Não fazia locução ainda? Não fazia locução, em 1980. E nessa época, quem era o gerente da emissora, que pertencia à Rede Tupi ainda, pertencia à Rede Tupi, Chateaubriand. Chateaubriand era o dono da emissora, tinha um pool de emissoras no Brasil, né, da Rede Tupi. A gente chama o conglomerado, né? Exatamente, exatamente. E todo o Brasil mesmo, né? Inclusive, houve um tempo que foi a Ceará Rádio Clube e foi dele, né? A Ceará Rádio Clube, na época era o mesmo grupo. Eram dos irmãos Duma lá, exatamente, e depois passou para ele. Exatamente isso. Aí, Samuca, eu comecei a trabalhar como operador de rádio lá. Em 81, a emissora foi vendida para o grupo Cidade de Comunicação, Patrolino Ribeiro, da TV Cidade, hoje atual TV Cidade, Rádio Cidade. E quando esse grupo comprou a emissora, eu ainda estava lá como operador. E fiquei como operador até 1995, quando a emissora foi vendida para um grupo religioso. E nesse grupo religioso que saiu foi que eu vim aqui para a Rádio Educadora, em 1995. E para falar no rádio, eu comecei realmente na área esportiva, e sempre na área esportiva, em 1982, da então inauguração do estádio Mirandão, em maio de 82, 1982. De lá para cá, fiquei operando na emissora e fazendo programa esportivo, ajudando o grupo, que tinha lá de esporte, Wilson Rodrigues, Eloy Teles, Aderbal Carvalho, que é o meu padrinho de batismo. E nesse mundo eu comecei a despertar para o rádio em termos de jornalismo. Fiz programa de forró,
por acaso, ela entrou de férias e disse, vai ficar fazendo aí. Eu fiz e aquela coisa toda, sabe? Ficou girando nisso, mas eu sempre trabalhei no rádio como operador e como locutor esportivo. Quais foram os principais locutores de época, lá de trás do seu início, né? A gente tem imagens que a gente vê sua, né? Que até o Almeida Júnior, filho do Almeida de Jesus, postou no YouTube, que a gente vê você com aquele cabelão, magão, alto, que bacana, né? Uma imagem muito bacana. A gente vê que só tinha fera ali naquela época, e você já no meio, na operação de áudio, né? Sendo operador de áudio. Quais são as figuras mais marcantes do rádio, desses grandes locutores que foram também trabalhar na capital cearense, né? Eu tive a sorte de pegar uma época do rádio de ouro, depois da década de 30, da década de 40 e 50, 60, quando comecei em 77, como contínuo. Lá se encontrava Francisco Alexandre, que já faleceu, Eloy Teles de Moraes, na Araripe, Eloy Teles de Moraes, tinha o Robledo Pontes, tinha o Eli Aguiar, tinha... O Eli Aguiar, ex-deputado, o Robledo Pontes, aqui da nossa região, foi até diretor da Rádio Tempo também. Exatamente. Muita gente falou até que ele poderia ser meu pai, viu, biológico, viu? Ainda tem essa história, essa viu? História, tem sim. Mas faz parte. Faz parte, é verdade. Trabalhei com o Francisco Alexandre, o Wilson Rodrigues, que veio também na época, já do começo da década de 80, muita gente boa. Aí tive a oportunidade de vir aqui para a Educadora e peguei outro grupo muito bom. Vicelmo Cabral, Eron Aquino, Evandro Bezerra, certo? Um grupo de locutores realmente sensacional, que na época eles eram a expressão que a juventude gosta de tampa, na época, né? De muito sucesso, Eron Aquino, né? Uma voz bonita, tive a oportunidade de trabalhar durante um período de quase 15 anos com o Heron, aprendi muito no rádio esportivo, Heron como narrador esportivo. Enfim, foi uma verdadeira aula, professores realmente da radiofonia do interior do estado do Ceará, sabe, Pernambuco? Eu me sinto feliz, realizado em ser um radialista, porque peguei muita gente boa do rádio. Como eram os equipamentos da época? Sabe de algum relato do início? Muito difícil. Eu comecei a trabalhar na época que os vinis eram de alumínio, para você ter uma ideia. As músicas numa rotação 78 e os comerciais na rotação 44. Na época, para ser operador, é preciso estar bastante atento, é preciso ter bastante atenção. Eu cheguei a ver aqui há 20 anos atrás, ainda tinham duas aqui dentro do picapes, estúdio, como né? chamava. Tinha as picapes, exatamente. As vitrolas. As vitrolas, né? Exatamente, eu comecei naquela época. Para você ter uma ideia, ainda os comerciais, posteriormente, passou a ser cassete. Depois veio as cartucheiras, e aí no final da década de 90 começou o CD, o MD, e o MD. Né? O MD foi rápido, né? Exatamente. O MD foi uma coisa assim, uma experiência do rádio. Meio que fita e digitalização. Que durou pouco tempo, com os computadores vindo com programas de áudio, de autoamação. No meu caso do Salto Forte, que só gravava comercial o Salto Forte, para você ter uma ideia. É verdade. E só tinha um comercial no máximo de 60 segundos. Era aquela produção. Depois foi se aperfeiçoando, vieram outros Saltos Forte, e aí hoje nós temos uma tecnologia avançada, fácil mesmo de operar. Até mesmo pelo celular hoje, né? Hoje você opera uma emissora, você dirige uma emissora de dentro de casa, sem precisar estar dentro da emissora, né? Principalmente em tempos de pandemia, né? Principalmente em tempos de pandemias, é verdade, Samuca. Estamos no tempo da pandemia, estamos numa fase 3 aqui no Crato, né? Para você que vai estar vendo no futuro e até não sabe disso, né? Olha, Samuca, entender um pouco a história também. É verdade. Eu tive também a oportunidade de trabalhar no grupo CBN, quando eles vieram na região do Cariri, na década de 90, entre 94 e 96, que pertencia ainda hoje à CBN, no Grupo Povo, de Fortaleza. Eles alugaram a rádio Verde Vale de Juazeiro do Norte, e tive um período lá, com Marco Silva, com o Lucinho Oliveira, e uma turma boa da cidade de Juazeiro, alguns que já se foram, como é o caso de Vilmar Lima, do A rádio era só informação também? Só informação, 24 horas só informação, na década de 90. Ela iniciou, acredito que em 91, em São Paulo. Em São Paulo, 91. 91, 91, né? Exatamente.
Foi em 91 e chegou aqui no Cariri em 95. 94 para 95. Uma das pioneiras mesmo. Das pioneiras, exatamente. Do rádio informativo 24 horas. 24, como na época ainda o rádio era mais entretenimento musical, esportivo, o povo aqui não atípico a escutar só informações, notícias, ela passou um período, foi embora, saiu do ar aqui na região do Cariri e veio a RCN, que é o grupo de Luiz Paulo, que hoje é atual dono da Rádio Plus FM, né? Araripe virou Plus FM. Exatamente. Né? Virou Rádio 100, que foi 100. Arrendada até pelo Yuri do Paredão um tempo, numa parceria deles lá. É verdade. E depois a Plus FM, né? Hoje tem isso. A rádio transmissão fica no Crato e o estúdio lá nos Salesianos, né? Exatamente. Próximo por trás da Basílica, né? Exatamente. Por trás da Basílica. Você ainda está lá? Estou fazendo trabalho de operador lá. Ainda está lá, né? Lá, exatamente. Os equipamentos, quem montava os técnicos antigos? Hoje a gente tem técnico do barro, por exemplo, tem o Jader, temos aqui, temos novos, né? Pessoas aqui, até do interior aqui de Santana, tem uns técnicos no Crato, excelente. Zé Ciliro foi um grande técnico, na qual meu pai trabalhou com ele. Aqui no Crato, o Zé Ciliro, que veio da amplificadora cratense. Ele foi um dos pioneiros no Cariri, como técnico de emissora de rádio. E foi justamente aquele, posteriormente, trabalhando com ele, o meu tio Edmundo, foi o técnico que foi um dos primeiros a montar, juntamente com o Inácio, a Rádio Patamuté FM. Lá em Cajazeiras. Lá em Cajazeiras, em 1980. Meu tio trabalhou lá. Na Patamuté. Uma das primeiras FMs aqui do exatamente, interior, do interior aqui dessa região, nossa Cariri e Sertão, Pernambuco, Piauí, Sertão, né? Exatamente, é verdade. O equipamento para fazer uma transmissão precaríssima, dependia muito do telefone fixo, né? E na época o telefone pouco na região, sabe, Samuca? Foi uma época difícil, mas gostosa, prazerosa, pela questão de transmissões. Se você ia fazer uma transmissão de qualquer evento, ou você levava um gravador, aquele Caio grande, e fazia lá toda a gravação. Já era Caio, grande marca, né? Grande marca. Inclusive as marcas dos rolos, né? Exatamente. Dos rolos de fita, né? Olha, eu me lembro que na inauguração da Escola Polivalente, em 1975, na inauguração o governador estava presente, a emissora levou o gravador, levou os microfones para lá, foi gravado e posteriormente se levava ao ar. E interessante nisso é que o povo ficava atento, mesmo depois de estar assistindo, mesmo depois do que aconteceu. É tipo filme, você vê um filme, você não viu aquele filme, muita gente viu, mas gosta de ver de novo, vai ver aquele filme. A reprise, era uma rádio, era reprise, exatamente. Futebol cansou de ser assim, principalmente quando era fora, nas jornadas esportivas. Se tinha um jogo à noite, e a emissora, quando não tinha condições de transmitir, pela questão da telefonia, só um canal de telefone na cidade, se gravava no outro dia, se passava à tarde, às 14 horas, e a audiência era incrível. Como o rádio era encantador, ainda hoje encanta, né? Embora com a tecnologia, hoje, embora com muitas plataformas de música, essas coisas todas, de aplicativos, mas ainda encanta o rádio. Por incrível que pareça. É mágico, o rádio é mágico. Fantástico, né? Agora, eu particularmente, sabe, Samuca, que me desculpe a tecnologia, me desculpe quem acompanha a tecnologia, isso é notório, evidentemente, mas ele caiu um pouco, acabou o encanto do rádio. Em que sentido? Porque o gostoso do rádio, quem está ouvindo, é imaginar, fazer a sua fisionomia. Porque hoje tudo está no YouTube, está no Instagram, está em todas as plataformas, você está vendo e está olhando. Na época, até meados da década de 2000, o ouvinte imaginava a sua maneira de ser. Como é que é o Francildo, como é o Samuca? É magro, é gordo, até é branco, é preto? Até os anos 2000, realmente, eu cansei de receber alguns presentes. E eu fazia questão que não conhecesse, assim, para o encanto não acabar, né, Francisco? A gente tem muito disso, né? Muito disso. Hoje não. Hoje, que me desculpe também a maneira de falar. Às vezes, até pela questão da imagem, embora você seja um bom comunicador, mas pela impressão do ouvinte, tal, às vezes tira até sua audiência, afasta um pouco pela questão da fisionomia.
Porque o gostoso mesmo no rádio é saber como era o seu jeito. A pessoa ouvia a sua voz, imaginava a sua fisionomia. É um gordo, olha, coisa interessante. Eu tive uma oportunidade, o Wilson Rodrigues entrou de férias, e eu fui fazer um programa chamado Araripe Dona da Noite. E não sei porquê. Aquele programa clássico. Clássico da noite, super romântico, aquela coisa toda. E um determinado ouvinte chegou e disse: eu queria conhecer Francisco Gonçalves. Ele está falando com ele. Ela fez: vixe, como é novinho. Quer dizer, a minha voz, para ela imaginava de ser uma pessoa mais velha. Entendeu? Isso. Esse encanto com as plataformas, com o Facebook, ele acabou. Porque você chega lá, bota e vê a sua imagem. Né? Infelizmente, eu não vejo como... Foi um ganho para a tecnologia, foi um ganho para o rádio, foi um ganho para a audiência, mas o encanto de saber quem era você, isso ele aos poucos vai acabando e foi acabando, sabe, Samuca? Infelizmente tem disso. O que é que você lembra mais aí da história do início da Araripe? Também algum relato sobre a amplificadora Cratense, a amplificadora, né, que começou lá na casa do Júlio, né, do fotógrafo. Do fotógrafo, né? Foi. Essa época eu não posso lembrar, não posso dizer bem, porque ainda é a época do meu pai, de meus tios, que sempre trabalhou em emissoras, trabalhou na amplificadora, aquela coisa toda, eu já peguei a era já do rádio, porque o rádio veio a primeira emissora, que foi a Araripe, entrou no ar em 1950, 13 anos depois eu nasci. Né? E as amplificadoras já tinham saído do ar. Já tinham saído do ar, mas foi muito interessante. Falou do técnico, eu lembrei até que as marcas dos amplificadores, das bocas, né, que a gente chama, bocas, já eram Philips. Philips, exatamente. Já eram Philips. O transmissor, o primeiro transmissor, o segundo transmissor da emissora da Araripe era um Philips. Foi um mercado que nasceu na Holanda e se espalhou no mundo, né? Posteriormente, você sabe que o americano é muito ciumento com aquela coisa e veio os equipamentos americanos para o Brasil. Mas na década de 60, na década de 70, realmente a tecnologia para o rádio holandês vendia fácil. Vendia fácil. Que bacana, Francildo. Bom, hoje você está aqui, já está na hora aí? Não, aí já dá alguns minutinhos, então dá para a gente sugar mais um pouquinho aqui. Quais são os programas que você está fazendo hoje aqui? Hoje, programa esportivo. Hoje eu faço programa esportivo. Tudo é esporte no período da tarde e à noite, daqui a pouco, a gente faz o programa Show de Bola. Tem algum momento marcante, assim, do esporte? De esporte tem vários. É muito bom. Na minha infância, a primeira vez que eu o vi trabalhando foi na Portuguesa do Cariri, né? Foi, eu tive profissional. Eu me lembro até nos jogos aí acho que foi contra o Flamengo até. Flamengo. Né? Eu via Portuguesa do Cariri com Maradona na esquerda, aquela coisa toda. Aquilo eu fiquei encantado, né? Com aquela participação, aquele repórter de pista, né? Que a gente chama, né? Exatamente. E eu criei um refrãozinho com a Portuguesa, porque tinha a Lusa de São Paulo, do Candidé. Inclusive o nosso amigo pai tá jogando lá, o Carlos. Né? Carlão, exatamente. E aí eu aqui a Lusa do Cariri. Isso pegou tanto que em determinados momentos da rua ainda vai a Lusa do Cariri. Os colegas do trabalho. Foi o que salvou também na minha mente. Ou seja, temos 25 anos atrás que está salvo aqui na minha mente. 25 anos. Como passa rápido. E interessante hoje também essa questão burocrática, porque eu chamo assim. Porque na época, sabe, Samuca, na época do rádio esportivo, da década de 80, década de 90, você tinha mais um contato com os jogadores, você tinha mais a intimidade com os atletas de futebol. Hoje, com o advento de muita burocracia, dificilmente você consegue ter uma amizade com o atleta, embora ele respeite o seu trabalho no momento de crítica, no momento de elogio, mas hoje o negócio está mais fechado. Pelos próprios regulamentos que eles colocam, equipes, televisão também,
sabe? A emissora de rádio hoje ela sente um pouco de dificuldade de ir lá estar dentro do campo, há determinadas regras. Naquela época, não, você ficava mais à vontade. Você ia para os vestiários. Entrava até dentro do campo, né? Dentro do campo, nos vestiários, você entrevistava. Hoje não, tem aquela burocracia, é feito um sorteio lá entre os diretores da equipe. Você sabe nem o jogador que vai falar mais, né? Nem sabe quem é o jogador que vai falar, não, de repente, não, fulano e ciclano. E você tinha determinado trabalho às vezes, o melhor jogador em campo de uma partida, ele sai pela tangente e não é entrevistado, traz outro que, sabe, é uma coisa que infelizmente está acontecendo. Estão engessando para poder até esconder uma imagem negativa e desvalorizar o jogador, né? Exatamente isso. Há uma certa censura. Isso. Quer queira, quer não, há uma certa censura. Inclusive os treinos hoje, ninguém nem sabe o que é que está rolando. Nos treinos. Eu entendo algumas situações, mas tem outras que... Tem outras que não... Certo. Mesmo porque é um produto que as emissoras vendem, as emissoras de rádio vendem de graça, sem nenhum ônus para as equipes. Pelo contrário, a divulgação que as emissoras de rádio fazem, elas conseguem abranger muita gente que vai para o campo. Eu acredito que ainda seja mais importante. É o que cria a expectativa. Que cria expectativa, que está lá 24 horas, totalmente diferente de outro meio de comunicação que faz a sua matéria importante, dá ênfase, mas não tanto como o rádio. O rádio ainda encanta, quer queira, quer não. Porque se você pegar qualquer artista, um cantor, quem é que não quer que a sua música toque numa emissora de rádio? Seja ela, por pequena que seja, por potência pouca que tenha, mas o artista quer. Porque ali o ouvinte está ouvindo e ele pode com aquilo ganhar, né? Eu sei que em termos de rádio ainda é uma paixão nacional, embora tenha algumas restrições, né? Mas a tecnologia é isso, o mundo é esse. As coisas mudam, sempre vão mudar. Bom, Francisco, a gente está terminando por aqui, mas eu queria saber se ainda tem mais alguma história, curiosidade sobre a Rádio Araripe realmente, né? Que foi a pioneira. Nós estamos aqui na Educadora, que já veio depois, né? E com grandes profissionais da Araripe que passaram para a Educadora também, né? A história do rádio é interessante naquela questão da briga pela audiência. Um profissional de uma determinada emissora, a emissora A, não trabalhava na emissora B. E às vezes até tinha uma certa rivalidade entre os comunicadores. E isso acabou. E para você ter uma ideia, graças a Deus, não é que eu seja o percussor disso, mas eu me sinto feliz, porque eu fui o primeiro radialista da cidade do Crato a trabalhar em 2 AMs. Quando comecei no rádio, eu achei isso esquisito. Por que não pode, se Francildo trabalha? E eu achei isso fantástico, porque quer dizer, primeiramente, que você é aceito, né? Nas duas emissoras. Eu consegui trabalhar nas 2 emissoras, o que na década de 70, na década de 80 não se fazia isso. Na década de 90 foi quebrado esse paradigma, essa questão. Por quê? Eu trabalhava de operador na Rádio Araripe e aqui na Rádio Educadora eu trabalhava como locutor esportivo. Certo? A diocese, a igreja, o padre Gonçalo, que era o gerente, aceitou numa boa. E isso fez com que... E teve uma época que eu consegui trabalhar na CBN, na Educadora e trabalhar no final de semana na Rádio Princesa. Meu Deus, eu acredito que ninguém no Cariri conseguiu isso, né? Pois é. Pelo menos dos últimos 20 anos eu não conheço ninguém. Depois de mim, também teve outro que conseguiu fazer isso, trabalhar na Educadora e trabalhar na Araripe. Foi o Almeida Júnior. Ele trabalhava de operador lá e trabalhava de locutor aqui. Nós conseguimos isso. E por incrível que pareça, são 2 radialistas... E eu acredito que ele tem até trabalhado na Princesa no domingo e na Educadora aqui também. Também, né? Exatamente. O Almeida, filho de radialista, eu também, filho de radialista, e a gente conseguiu mudar o rumo da história. Nós dois conseguimos mudar isso, esse rumo da história. Porque tinha uma certa... Tinha um certo nome na frente, que era o do pai de vocês também, né? Exatamente, isso o Chico do rádio, né, Chico seu pai, né? Exatamente. Hoje está com 86 anos, trabalhou no rádio até 80 anos, até 2016. Começou a trabalhar em 1950 e ficou até 2016.
Ele tá vivo? Está vivo ainda. Vivo para contar a história. Ele ainda entende? Entende tudo. Acompanhou a tecnologia. Ele consegue lembrar de alguma coisa? Lembra muita coisa. Mas você está indo lá? Não, né? Nós vamos ter que pesquisar alguma coisa com ele, de longe. Eu acho que ele e o Cabral, do início do rádio, são os únicos que estão vivos. E é isso, eu fiquei preocupado, tá no vídeo aqui, mas eu fiquei preocupado porque nessa pandemia a gente perdeu grandes personalidades. E uma dessas foi o Geraldo Menezes Juazeiro, criador trabalhou aqui no Crato, né? Cratense, né? E estava agendado, conversei com a filha dele. Infelizmente, né? Eu digo, rapaz, eu tenho que cair em campo porque você que está assistindo agora, não sei em que época, mas a gente foi perdendo grandes personalidades do rádio, né? E eu acredito, Francisco, independente desse artigo, né? Que aqui tem algumas coisas que eu vou pegar claro para o artigo, mas outras eu vou deixar na internet, depois editar, deixar na internet, para os amantes da comunicação entender um pouco da história do rádio. Né? Então eu vou tentar fazer esse trabalho depois. Seu programa, não agora, né? Mas seu programa, depois aí a gente vai tentar levar para a internet todos os programas, um pouquinho de cada, porque pra gente matar a saudade, eu vendo o programa do Eloy, Coisas do Meu Sertão, aquilo é fantástico. Vendo hoje dá vontade de chorar, numa saudade boa. O Eloy foi meu primeiro gerente. Foi seu primeiro gerente na Araripe? Na Araripe. Assinou a carteira, ele era gerente da emissora, ainda com Diários Associados. Era advogado, né? Advogado. Eu agora, dia 1º de julho, completei 40 anos dentro de rádio. Sempre trabalhando no rádio. 40 anos? 40 anos. Tive a oportunidade de trabalhar Educadora, Araripe, Princesa. Tinham quantas rádios aqui? Na época, eram só as duas. Só as duas do Crato? Só as duas do Crato. Que, aliás, a Princesa, para quem não sabe da história da Rádio Princesa, era a Rádio Araripe. E ela foi... Não entendi. A Rádio Princesa era a Rádio Araripe. Seria uma FM da Rádio Araripe. Entendi. Certo? Ela pertencia a Patrolino Ribeiro, que posteriormente, antes mesmo de entrar no ar, ele vendeu a concessão, ele vendeu os direitos da concessão à família Muniz, Gomes de Matos. Entendi agora. Certo? Aí ainda houve uma interferência, não entendi bem, do pessoal do Grupo Cidade, né? Em Fortaleza, né? É porque, não sei. Ou só foi o diretor, Guilhermano, que... Não, Guilhermano foi que veio para fazer a programação da emissora, no começo de 1992. Né? O Patrolino Ribeiro, Miguel Dias, que era o chefão do grupo Patrolino Ribeiro, ele conseguiu essa concessão em 1990, ele adquiriu a rádio Araripe em 81, e em 90 ele conseguiu um canal de FM, mas não chegou a colocar no ar, e já Quem foi esse aí? O Miguel Dias. Miguel Dias, que era do grupo Patrolino Ribeiro, era o Patrolino chefe. Ribeiro? Patrolino Ribeiro, grupo Cidade de Comunicação. O grupo Cidade, tá certo. Grupo Cidade de Comunicação. A rádio oficialmente chamava-se Rádio Cidade do Crato. 91,1. 99,1. Exatamente. Pois é. É isso. Muito obrigado, Francisco. Samuca, foi um prazer, depois desse trabalho, com certeza eu vou voltar mais vezes aqui, porque eu quero fazer imagens antes que você saia do rádio. Né? Eu posso sair, mas o povo não. Eu amo o rádio como ele era também, né? Exatamente. Eu não sei, sabe, Samuca? Vontade não tenho de sair, porque nasci dentro e quero morrer dentro do rádio, certo? Já estou hoje com a idade já chegando a 60, né, com 40 anos de rádio, e a gente vai ver, o futuro a Deus pertence. Já eu saí, quero voltar mais de uma forma boa, né? Há pouco mais de 10 anos atrás eu cheguei a ver meu nome junto com o de Vicelma aqui nas audiências, top de audiências do Crato. Eu fiquei muito feliz na época, né? Mesmo porque você nasceu dentro de na época que você foi para o rádio realmente tinha também um encanto e a tecnologia ajudou muito. E a sua maneira de comunicar, ímpar, fez com que você conseguisse essa audiência. Pela maneira da humildade que você tem, porque é importante ter no rádio, humildade, porque a gente no rádio sempre aprende. Todo dia é uma lição o rádio. Todo dia é uma lição. E essa maneira cativou os seus ouvintes, cativou o ouvinte,
E no momento que você voltar, naturalmente, mais aperfeiçoado, melhor ainda, e aí vai ser mais fácil. Eu acredito que maduro, né? Maduro. Porque exatamente. Minha intenção de voltar é voltar para um esporte desse, participar. Vamos ao programa, para participar, mas com conteúdo, né? Que a gente possa instruir o povo que está do outro lado. Eu gosto sempre de colocar, sabe, não sei de quem é essa frase, mas eu não sei se já tem alguém, se tem um autor, tem uma pessoa, mas eu gosto sempre de colocar o seguinte, sabe, Samuca? Nessa vida, o ruim do tempo é que ele passa. O bom é que passa para todo mundo. Tá todo mundo no mesmo barco. No mesmo barco. Olha, fique bem atento ao que eu digo. O ruim do tempo é que ele passa. O bom é que é para todo mundo. Um abraço, Samuca. Obrigado, obrigado. Francildo Gonçalves, aqui na Rádio Educador. Hoje está aqui o estúdio. 31 de agosto de 2020. Estamos numa pandemia que nunca imaginamos passar, né? Aí, Francildo, aqui a Rádio Educadora. Rádio de grandes nomes da comunicação cearense. Muito obrigado.